É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sim, Senhor.
Avenida Relacionamentos visa despertar os membros para o acolhimento de pessoas, estimulando a construção de novos vínculos e o aprofundamento da convivência entre todos. Para isso, queremos desafiar cada membro a que desenvolva os 3 Cs: carisma, conexão e comunhão. Queremos ser uma igreja que atrai pessoas pelo seu carisma, revelando a luz de Cristo em seu olhar. Uma igreja que conhece as pessoas pela conexão estabelecida, expressando o amor de Cristo por todos, sem julgamentos ou preconceitos. Uma igreja que se relaciona com as pessoas pela comunhão cultivada, se tornando o corpo de Cristo em ação. Como é bom lembrar de nossos encontros e celebrações. Estamos fazendo de tudo para mantermos uma conexão eficiente e uma atuação relevante nesse tempo de crise. Queremos encorajá-lo a manter a generosidade por meio da contribuição. A igreja está recebendo contribuições através de transferência ou depósito bancário. Envolva-se!
Boa noite, que bom que você se juntou a nós nesse momento, que bom que você está conosco. Nós estamos nos reunindo aqui, ainda que dentro de uma realidade virtual, nós aqui, você na sua casa, mas todos com o mesmo intuito, todos com o mesmo objetivo, que é distantes uns dos outros, mas unidos em um mesmo espírito, adorarmos o Senhor. Então eu quero dar a você as boas-vindas nesse sentido e te convidar a abrir o seu coração, a abrir os seus olhos e a estar atento nesse momento. Que seja um tempo muito especial para todos nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite, gente. É muito bom estarmos todos juntos aqui agora, em volta da palavra, para a gente ver e ouvir o que Deus tem para falar para todos nós, né? Para a gente ver o que Ele tem para acrescentar aos nossos corações, nos consolar e nos confrontar, não é verdade? Irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que a gente se entende por gente, as respostas que nós damos, as perguntas fundamentais guiam e moldam a nossa vida. Por perguntas fundamentais, eu estou me referindo àquelas perguntas que a gente costuma relegar e deixar na mão de pensadores profissionais, de filósofos. Perguntas como: qual o sentido da vida? De onde a gente vem? Para onde a gente está indo? Perguntas que às vezes nós nos negamos a responder intencionalmente, mas de que alguma forma a resposta está no íntimo do nosso coração e essa resposta guia a nossa forma de viver, guia a nossa forma de interagir com a realidade. Entre tantas perguntas que a gente tem como perguntas fundamentais, eu acredito que a pergunta que Jesus faz para a gente em Mateus 16:15 é provavelmente, se não a mais importante, uma das mais importantes para a gente refletir. E a pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu, Jesus Cristo, sou? Essa pergunta é muito importante por causa de quem Jesus diz ser. Jesus faz afirmações tão intensas e tão profundas sobre si próprio que a gente simplesmente não pode passar batido sobre ela. São afirmações acerca de si mesmo tão intensas, tão profundas, que exigem de nós um posicionamento em relação a Ele. Ele diz que Ele tem poder para perdoar pecados, poder para condenar pessoas e trazer juízo. Ele diz que trará, não apenas tem poder, mas que efetivamente trará os céus para a terra. Não apenas tem poderes, que pode fazer coisas, mas que Ele é o próprio Deus encarnado. São afirmações muito intensas, que exigem de nós uma resposta em relação a ela. Por isso eu entendo, junto com Jesus Cristo, que uma das perguntas mais importantes que nós temos para responder, uma das perguntas fundamentais mais importantes, que de alguma forma é imperativa para a nossa resposta ao mundo, para a nossa forma de interagir com toda a realidade, é: quem vocês dizem que é Jesus? C.S. Lewis escreveu uma proposta, 3 propostas, na verdade, para resolver esse problema. Ficou popularmente conhecido como o trilema de C.S. Lewis, né? Esse trilema, ou seja, essas 3 possibilidades de resposta à pergunta de Jesus Cristo, basicamente são: ou Jesus Cristo é um lunático, ou ele é um grande mentiroso, ou então ele é verdadeiramente Deus. Se Jesus Cristo for apenas um lunático, por mais bonzinho que ele seja, por mais querido que ele possa ter sido, por mais que ele tenha ensinado coisas interessantes, ele é só um lunático e não faz sentido seguir ele. Por outro lado, se Jesus é um mentiroso, por mais poderoso que ele venha a ser, seria imoral a gente seguir ele. Seria imoral seguir uma pessoa abertamente mentirosa, enganadora, que ilude outras pessoas. Agora,
num terceiro lugar, numa terceira hipótese, ele sendo verdadeiramente Deus, qual outra resposta a gente poderia dar, a não ser segui-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa vida? Hoje a pergunta que ecoa para todos nós, nessa noite, a pergunta que ecoa aos nossos corações é a mesma que Jesus fez para os seus primeiros seguidores. Vocês, quem dizem que eu sou? O Evangelho de Lucas, desde o seu início, se propõe a responder para a gente quem é Cristo. Logo no capítulo 1, entre os versículos 1 e 4, a gente lê o propósito do evangelista. Ele diz que está escrevendo uma compilação de fatos averiguados, direto com as pessoas que vivenciaram o evangelho, e ele é escrito e organizado de uma forma para que os leitores de Lucas, nessa noite, você e eu, tenhamos certeza sobre os fatos acerca das quais nós estamos sendo expostos. Ou seja, quem é Jesus? É nesse contexto que um texto muito especial, que está para a gente registrado lá no capítulo 7, a partir do versículo 36 do Evangelho de Lucas, se mostra extremamente rico para todos nós. O texto fala basicamente para a gente o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse: a mulher, a sua fé a salvou. Vá em paz. Essa narrativa, ela é muito interessante, ela é bastante rica e ela aparece nos 4 evangelhos. Mas aqui em Lucas ela tem um caráter especial, ela tem um tom diferente. Enquanto nos outros evangelhos nós temos alguns dados, alguns fatos, algumas reviravoltas muito específicas, muito peculiares, no evangelho de Lucas nós somos enxugados, por assim dizer, de todas as distrações e todo o foco da narrativa, todo o foco dessa história acaba sendo 2 pessoas se relacionando com Jesus Cristo. 2 pessoas e os seus pontos de vista peculiares a respeito da mesma pessoa, a saber, Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a gente pode reparar um pouquinho a relação que o fariseu nutre em relação a Jesus Cristo. Esse fariseu, Simão, ele possui os seus méritos. A gente não pode simplesmente jogar ele no lixo, né, sem reconhecer no primeiro versículo como ele
convida Jesus para sua casa. A semelhança de Nicodemos, lá em João 3, ele vai até Cristo, ele busca Jesus, né? Ele tem algum tipo de curiosidade, né? Ele faz um jantar, aparentemente com vários convidados, e convida a pessoa de Jesus Cristo para estar ali junto com ele. Todavia, as expressões de amor por parte do fariseu, ou as expressões de respeito por parte desse fariseu Simão em relação a Jesus, acabam nisso, né? O versículo 1 é muito sucinto, simplesmente nos diz que Simão convida, né, e traz Jesus para jantar na sua casa. E pronto, acaba nisso, né? Isso é bastante interessante, visto que ele era um fariseu, né? Um fariseu era, por definição, alguém que estudava a palavra de Deus, estudava o Antigo Testamento, tentava entender como que as promessas se davam e tentava criar expectativas de como elas seriam cumpridas no futuro. Um fariseu era alguém que tinha passado por uma série de desafios, uma série de filtros em relação aos estudos do Antigo Testamento, e ele tinha passado por toda essa série de filtros, se consagrando como um verdadeiro bom estudioso do Antigo Testamento. O mesmo Antigo Testamento que Jesus fala para a gente lá em Lucas 24, 27, que diz respeito inteiramente a ele. Uma pessoa que passou a vida dedicada a estudar a palavra de Deus, frente a frente com o próprio autor das Escrituras, com o foco da mensagem das Escrituras, simplesmente não conseguiu reconhecer Deus à sua frente. Simplesmente não conseguiu reconhecer a pessoa de Deus encarnada, interagindo com ele, logo à sua frente. Isso é bastante interessante, isso é bastante provocativo. Repara comigo o que o versículo 39 nos traz. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Veja que quando a gente está lá em Mateus 16, naquele contexto da pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, né? Quem dizes que eu sou? Nesse contexto, a gente tem a resposta da multidão. É uma resposta errada, mas é uma resposta que de alguma forma revela que a multidão percebe que Jesus de alguma forma é singular. De alguma forma Jesus é especial. A multidão acha que Jesus é a reencarnação, talvez, de algum profeta antigo, ou algo desse tipo, né? Um dos grandes profetas do passado que está de volta. Ela erra na resposta, mas ela reconhece que Jesus de alguma forma é especial. É curioso que esse fariseu, estudioso da palavra do Senhor, não consegue perceber nem mesmo um tom profético na pessoa de Cristo. Ele olha com algum tipo de indiferença para Cristo, que nem mesmo um profeta ele consegue ver diante de si. Quanto mais o próprio Deus encarnado, não é verdade? Agora, por qual razão um homem cheio de ferramentas, um homem que passou a vida estudando a palavra de Deus, um homem que deveria ser capacitado para bater o olho em Cristo e falar: esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, esse é o aguardado, tão esperado Messias. Porque esse cara, essa pessoa, ao estar frente a frente com Cristo, não consegue reconhecê-lo como Deus, não consegue honrá-lo como Deus encarnado. A resposta o próprio Jesus Cristo vai nos dar a partir do versículo 40, em uma parábola que ele nos traz, que eu gostaria de reler com você. Ele diz assim, olha: respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize-a, mestre, disse ele. Então Jesus começa aqui a sua parábola. 2 homens deviam a certo credor. Repare você que 2 homens deviam. É núcleo comum entre essas duas pessoas, segundo as quais Jesus vai trazer uma história, que elas são devedoras. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. A quantidade que eles deviam eram diferentes, mas ambos deviam. E não apenas era comum entre eles que eles devessem alguma coisa, mas conforme o versículo 42 segue nos contando, nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E a resposta de Simão é: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus.
Perceba, 2 homens até poderiam ter dívidas diferentes, um devendo muito mais e outro devendo muito menos, né? Dever 500 denários é basicamente o que um trabalhador conseguiria juntar de dinheiro em 500 dias de trabalho, enquanto o outro devia 50 denários, ou seja, 50 dias de trabalho. A diferença é gigantesca, mas ambos eram devedores e não tinham como pagar essa dívida. Eles estavam em pé de igualdade, mas aparentemente, aquele que tem a consciência da profundidade do contexto geral em que ele estava, né, ele apresentava um amor muito maior pelo seu libertador do que o outro, que de alguma forma se sente menos liberto, ou pelo menos menos perdoado. Ele demonstra um amor muito mais seco, mais oco, mais infrutífero. De alguma forma, Simão se julgava especial, pouco carente, talvez nada carente, a gente poderia dizer. Como fariseu, ele conhecia a lei. Como fariseu, ele estava predisposto a se esforçar a cumprir essa lei de Deus. Talvez até mesmo ele se julgava extremamente santo. Ele estava talvez satisfeito com o sucesso dos seus empenhos em viver em santidade de acordo com a própria interpretação da lei. Ele está dando um jantar numa casa, parece que tem bastante convidados. A gente pode inferir disso, a gente pode entender disso, que possivelmente Simão, o fariseu, era um cara de posses, era uma pessoa rica. E esse é um dado importante para a gente, porque na cultura judaica daquela época, uma pessoa rica era uma pessoa possivelmente abençoada por Deus. Era uma pessoa que tinha a marca da aceitação divina. Então, a gente pode concluir que Simão era uma pessoa muito confortável nos seus próprios méritos. Era alguém que estava muito confortável com o que ele entendia ser um contexto favorável para ele mesmo. Ele não se percebia, em outras palavras, ele não se sentia e não se via como alguém tão devedor quanto a mulher pecadora. Agora, gente, vamos falar a verdade entre nós aqui? Quantas vezes nós não somos muito mais parecidos com Simão do que nós gostamos de admitir? Quantas vezes nós não nos achamos tão pecadores assim, uma vez que a gente não comete aqueles pecados socialmente menos aceitáveis ou socialmente mais agressivos? Eu não mato ninguém, eu não feri ninguém, eu não roubei, a minha sexualidade está dentro dos padrões evidentemente bíblicos. Quantas vezes a gente está tão cego com o que nós achamos que estamos conquistando, ou com o que nós achamos que deveríamos estar conquistando, que a gente não consegue simplesmente olhar para a nossa frente e ver a grandeza do amor de Deus, da glória de Deus, logo a alguns palmos distantes de nós. É incrível, eu acho incrível, como poucas luzes numa cidade conseguem ofuscar os brilhos intensos das estrelas distantes. Eu acho incrível como o nosso ego superinflado, as nossas pequenas conquistas miseráveis, aquela nossa velha mania de acharmos que temos um caminho melhor para trilhar, consegue nos impedir de vermos a gloriosa, perfeita majestade de Deus logo à nossa frente. Se por um lado nós temos um Jesus fraco e sem graça na perspectiva do fariseu, iludido, com seus próprios méritos, por outro lado nós temos um Jesus da mulher pecadora, que reconhece as suas carências. Enquanto o fariseu, apenas curioso, convidou Jesus para um jantar, a mulher pecadora ultrapassa os limites, os limites sociais do bom senso, da vergonha, e foi até Cristo. Ela foi até Cristo num jantar que aparentemente ela não foi convidada para estar lá, mas foi lá, e a partir do versículo 37, a gente vê ela se derramando e dando tudo que ela tem de mais especial, um frasco grande de perfumes, para honrar Jesus Cristo e para demonstrar o quanto Jesus é valioso, é supremamente valioso para ela. Indo além, tudo que um escravo deveria ter feito, limpar os pés de Jesus, ungir sua cabeça, cuidar da satisfação física ali do seu Senhor, para que ele se sentisse bem recebido na casa, tudo que era exigido de um escravo, essa mulher pecadora fez muito além de espontânea vontade, porque Jesus era extremamente especial para ela.
Isso fica ainda mais claro quando a gente lê os versículos 44 a 46, na descrição do próprio Jesus em relação aos atos de amor dessa mulher, em contraste ao ato de negligência desse fariseu Simão. E aí a gente chega então no versículo 47, que é extremamente importante para a nossa história, porque é nesse versículo que Jesus explica a fonte desse amor, no que esse amor se sustenta, né? Esse amor da mulher pecadora em relação a Cristo se sustenta. O versículo 47 vai nos dizer: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É importante nos atentarmos ao fato de que o perdão não esteve, em momento algum, condicionado ao amor. Ela não foi perdoada porque ela amou, é muito pelo contrário. Pelo fato dela ter sido muito perdoada, ela passa a amar bastante. A pecadora, ao contrário do fariseu Simão, sabia e reconhecia que era devedora e que nada poderia fazer para pagar a sua dívida. O que uma pessoa dessas poderia fazer se não perdoar, aliás, se não amar com tudo que ela é, com tudo que ela tem ao seu libertador, aquele que a libertou da escravidão de sua dívida? Isso fica ainda mais claro, né? É mais fácil ainda perceber essa relação de uma gratidão amorosa quando a gente lê o comentário de João Calvino, um dos principais líderes do movimento da Reforma Protestante, o seu comentário em relação ao Salmo 23. Calvino escreveu o seguinte: nós só atribuímos a Deus o ofício de pastor com a devida e legítima honra quando formos persuadidos de que a sua exclusiva providência é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Nós só conseguimos reconhecer a grandeza de Deus e adorar a Deus com os méritos do próprio Senhor, reconhecendo a grandeza desse Deus, quando nós nos reconhecemos como pessoas carentes do cuidado dele. E alvos da sua graça, alvos dessa graça que dispensa sobre nós tudo que nós necessitamos para suprir as nossas carências mil. Ao invés de apoiar-se em sua ilusão de autonomia, a pecadora reconheceu a sua carência de Cristo. Como resultado, ela recebe a paz de Jesus, conforme nós lemos no versículo 50. Em tempos tão adversos, onde o pior de nós está exposto na superfície de praticamente todos os nossos atos, encontrarmos uma paz tão sólida como essa, encontrarmos uma paz tão inabalável como essa, é um presente grandioso demais, não é verdade? Essa paz se encontra logo aí, logo à nossa frente, em Cristo Jesus. Será que nós estamos tão distraídos conosco mesmos? Será que nós estamos tão distraídos com as nossas pequenas conquistas que a gente não consegue ver Jesus à nossa frente? Ou será que, por outro lado, nós estamos tão decepcionados com os nossos fracassos, tão libertos de nós mesmos, que a gente bate o olho em Jesus e a gente vê o grande farol a nos guiar no meio de intensas tempestades? Este sermão não seria uma pregação cristã, definitivamente não seria uma mensagem evangélica, caso eu não te alertasse para a graça de Jesus Cristo em se expor para nós mesmos e nos expor para nós mesmos. E para isso ficar mais claro, eu gostaria de te convidar a ler comigo novamente o versículo 47, que nos diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Perceba que esse versículo nos mostra que primeiro nós somos perdoados. Primeiro a graça de Cristo nos atinge. Primeiro o nosso coração de pedra, incapaz de amar, é substituído por um coração de carne, um coração vivo, capaz de amar. Primeiro, conforme Jesus diz a Nicodemos em João 3, o Espírito Santo nos dá uma nova vida, capaz de experimentar o reino de Deus. Só então, e em hipótese alguma, em outro momento, nós podemos realmente amar intensamente a Jesus. Primeiro, Jesus age com graça. Então, a nossa nova natureza, livre do pecado, livre de tudo aquilo que nos afasta de experimentarmos Deus plenamente. Depois de estarmos livres dessas coisas, nós
somos capazes de dedicar a nossa vida a Jesus Cristo, o Senhor, encontrando nele a paz que nós tanto desejamos. Sermos perdoados e recebermos graciosamente a paz de Cristo, que nos conduz a amá-lo, com tudo que nós somos, inevitavelmente vai nos colocar também em coparticipação na missão de Jesus Cristo. Olha os versículos 48 e 49 comigo, com um pouquinho mais de atenção. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Perceba que em um mundo envolto pelas trevas do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo, em um mundo manchado pela lei do mais forte, alguém livre para amar outra pessoa que não a si próprio, é um dos mais fortes reflexos da glória de Deus que a gente pode encontrar por aí. Em um mundo preso à tirania do mérito, alguém graciosamente livre pelos méritos de outra pessoa, realmente levanta as perguntas. E essas perguntas, inevitavelmente, conduzem as pessoas a olhar para Cristo. É por isso que Paulo nos diz em Efésios 2 que a salvação possui um propósito divino, conforme a gente pode ler aqui nos versículos 6 a 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você percebe o privilégio que nós temos aqui? O enorme, o imenso privilégio que nós temos aqui? Além de experimentarmos a paz de Cristo, a paz que o nosso coração tanto deseja, nós também temos o privilégio de expor a glória daquele Deus grandioso, glorioso, maravilhoso, perfeito, para pessoas que não o conhecem, para pessoas que estão cegas ainda na sua escravidão, da tirania do eu, na tirania do amor próprio desmedido, para pessoas que não podem olhar para cima, porque estão escravas olhando para o próprio umbigo. Nós temos o privilégio não apenas de experimentar a paz de Deus, mas de refletir a glória de Deus para pessoas cegas para Ele. Eu comecei o meu sermão apontando para o fato de que as respostas que damos às perguntas fundamentais moldam a nossa vida. Eu quero agora terminar o meu sermão te relembrando qual é a pergunta fundamental mais importante que nós temos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus segundo a sua perspectiva? A resposta para essa pergunta irá expor o nosso coração. A resposta a essa pergunta vai mostrar se nós somos porcos, iludidos, nos satisfazendo com a sujeira de um chiqueiro, ou vai revelar se nós somos ovelhas que desfrutam a liberdade junto do bom pastor. Ela vai nos mostrar se nós somos hipócritas autossuficientes, ou ela vai revelar se nós somos verdadeiros adoradores, testemunhas do Deus vivo. Eu clamo a Cristo para que Ele, através do Espírito Santo, nos traga a vida verdadeira e nos capacite a deixar de olhar para nós próprios com aquele amor doentio, desequilibrado, aquele amor que nos atrapalha de enxergar a vida de Deus logo à nossa frente. Eu clamo a Cristo que o Espírito Santo nos conduza no privilégio de sermos reflexos da glória de Deus ao vivermos como perdoados, pessoas profundamente gratas e totalmente entregues a Cristo, neste mundo tão acorrentado pelas trevas do doentio amor próprio. Eu clamo por isso e eu quero te convidar aí da sua casa a clamar junto comigo. Curve sua cabeça e vamos orar juntos agora, tá bom? Pai amado, obrigado por ter se revelado a nós. Obrigado porque o Senhor entrou na história, Deus, quando nós nem mesmo estávamos te pedindo por isso. Obrigado porque Cristo, a imagem do Deus invisível, se expôs para a gente e nós temos acesso a tudo isso. Nós temos acesso a Jesus Cristo e nós temos acesso a Ti através das Escrituras. Eu quero te clamar, eu quero te implorar, junto com os meus irmãos e irmãs, junto com os visitantes que estão nos acompanhando nessa noite, que o Teu Espírito Santo esteja encontrando o verdadeiro adorador em meu coração e no coração daqueles que estão nos assistindo também.
Pai amado, tire o nosso olhar de nós mesmos, por favor. Nos traga uma nova natureza, regenere o nosso coração. Nos dê o coração de carne semelhante ao coração de Jesus Cristo, capaz de te amar acima de todas as coisas, capaz de olhar para nós mesmos e percebermos a nossa insignificância, a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa carência. Um coração capaz de olhar para Jesus Cristo e ver nele a fonte inesgotável de todos os tesouros que nós tanto almejamos. Nos conduza a humildemente termos a fé que salva. Eu te clamo no nome de Jesus Cristo, para a tua honra, Pai, para a tua glória, para que as pessoas possam te ver em nós e te desejar, assim como nós queremos te desejar. Para que o Senhor seja reconhecido como o desejado das nações através das nossas vidas. Nos dê o privilégio de nos satisfazermos em Ti, Deus. E nos dê o privilégio, por favor, de refletirmos a Sua glória a um mundo preso em trevas. Eu te clamo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Presta atenção nessa letra dessa música. Uma música do Grupo Logos, do pastor Paulo César. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória,
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Bendito seja o Deus, autor da nossa fé. Quero convidar você a orarmos mais uma vez. O Pai bendito, santo, digno é o nome do Senhor. Tu és o autor da nossa fé. Tu és o Deus sustentador da nossa vida e sustentador de todas as coisas. E é por essa razão, Deus, que nós nos curvamos diante do Senhor, pois Tu és Deus. Apesar, ó Deus, das tribulações, apesar, ó Deus, dos desconfortos, apesar dos momentos de desânimo, nós queremos, ó Deus, e precisamos, e por isso te pedimos ajuda, para que a nossa fé se mantenha focada no Senhor, autor da nossa vida e da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Queridos e amados, fiquem em paz, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a presença do Santo Espírito esteja e seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma boa semana, que Deus te abençoe.